dia, crianças! E aí, tudo jóia? Hoje a gente vai ter uma aula de história. Vamos falar sobre como viviam os mesopotâmicos. Existiam quatro povos mesopotâmicos. Existiam os sumérios, os babilônios, os assírios e os caldeus. Os sumérios foram os primeiros povoadores. Eles estabeleceram-se ao sul da região. Eles foram os povos que dominaram a Mesopotâmia e conseguiram construir grandes impérios. No sul da região haviam pântanos e desertos há 3.000 anos antes de Cristo. E eles construíram ali as cidades. Eles se organizaram em cidades que tinham autonomia política, religiosa e econômica. As principais cidades foram Ur, Uruk, Lagash e Nippur, que eram governadas pelo Patese. Patese era o representante do deus local. Ele era um chefe religioso e político. Em cada cidade havia um zigurate. O que era o zigurate? O zigurate era uma pirâmide que tinha muitos degraus. E ali dentro, ele funcionava como um centro político, administrativo e econômico. E lá dentro eram depositados riquezas que eram encontradas na cidade, tá? Riquezas que pertenciam à cidade. E também, lá dentro do zigurate possuía armazéns, possuía arquitetos e também os escravos, que eram prisioneiros de guerra. No topo do zigurate, lá em cima, tinha uma parte que era dedicada somente para as divindades. A base econômica dos sumérios era a agricultura. Na agricultura trabalhavam os camponeses. Os camponeses trabalhavam, mas eles eram obrigados a dar grande parte da produção para os templos e os administradores da cidade. Vocês lembram que eu falei que os camponeses eles trabalhavam, mas era quase que um trabalho escravo. Só não era trabalho escravo porque eles recebiam, mas era o suficiente somente para eles se alimentarem. Não recebiam nada além disso. Então eles trabalhavam muito, mas não tinham quase nada. Os babilônicos se fixaram ao norte da Suméria e eles transformaram a Babilônia na capital do seu império. Um dos mais importantes reis babilônicos foi Hammurabi. Ele impôs seu domínio sobre as demais cidades da Mesopotâmia, originando o Império Babilônico. Deste modo foi criado o Estado, que, como a gente já estudou, o Estado ele é delimitado por fronteiras. E cada estado tem o seu governante central e as pessoas, os povos, têm as suas tradições, têm as suas crenças e origens comuns. Com a morte de Hammurabi, seus sucessores enfrentaram diversas revoltas e invasões de outros povos que viram o império ruir, o império cair. Os povos invasores foram expulsos por volta de 1150 anos antes de Cristo. Eles foram expulsos pelos assírios, que passaram a ter controle sobre aquela região. Os assírios eram outros povos mesopotâmicos. Eles se dedicavam à agricultura e ao pastoreio e viviam no norte da Mesopotâmia. Eles viviam na cidade de Assur, às margens do rio Tigre. Os reis assírios, a partir do século 8 a.C., militarizaram o Estado e expandiram seu território. O exército assírio era superior aos demais povos. Eles lutavam com armas de fogo, eles usavam carros de guerra e cavalos. Eles eram muito temidos. Conquistaram várias regiões dentro e fora da Mesopotâmia, incluindo a Babilônia. A primeira capital dos assírios foi Assur e a segunda foi Nínive. No Império Assírio havia uma brutal exploração dos escravos, apoiada em uma política de terror. Vocês lembram que os escravos eram pessoas que lutavam e quando perdiam a guerra, nessa época no Egito, se tornavam
escravos. E eles tinham que dar todas as suas riquezas para os guerreiros assírios, tá? Por ordem do rei. No reinado de Assurbanipal, foi construída a Biblioteca de Nínive, com mais de 22.000 tabletes de argila. Nesses tabletes haviam parte da literatura mesopotâmica, haviam conhecimentos sobre arquitetura, haviam conhecimentos sobre engenharia, agricultura e também sobre economia. Constantes rebeliões provocaram a decadência do Império Assírio. Em 612, o povo do sul da Mesopotâmia, que eram os caldeus, eles cercaram e destruíram Nínive. Os caldeus, vamos falar agora sobre os caldeus. Os caldeus se destacaram na Mesopotâmia. A Babilônia se tornou um importante centro comercial e cultural do Oriente Próximo. O apogeu do Império Caldeu, o ápice, o momento mais alto que ele teve, ocorreu durante o governo do rei Nabucodonosor. Nesse período foram feitas inúmeras construções públicas, incluindo os jardins suspensos, que para os gregos era uma das maravilhas do mundo. Os jardins suspensos se tratavam de um gigantesco palácio, sobre o qual foram construídos canteiros e florestas. E esses canteiros e florestas eram irrigados por um sistema hidráulico. Aqui no livro de vocês podem ver os jardins suspensos, tá? E aqui também tem um zigurate. Esse zigurate, ele foi construído com 215 metros de altura. E os hebreus, ao descrever esse zigurate na Bíblia, eles o chamaram de Torre de Babel. Os caldeus dominaram também a Síria e o reino de Judá, fazendo os hebreus escravos. Esse episódio ficou conhecido como Cativeiro da Babilônia, onde os hebreus eram prisioneiros e depois levados para a Mesopotâmia para se tornarem escravos. Depois da morte de Nabucodonosor, tiveram muitas brigas internas, muitas lutas, que levaram ao enfraquecimento do império. Logo após, o império foi dominado por Ciro, que era o rei da Pérsia. Vamos agora para os exercícios. E no livro, na página 320 e na página 321, tem exercícios sobre a Mesopotâmia. Eu preciso que vocês façam e qualquer dúvida, mandem mensagem para tirar as dúvidas, beleza? Beijinhos, tchau, tchau!